Olá, bem-vindo. Nesta aula, vamos desenvolver um programa para gerar uma tabela de frequência a partir dos dados desta planilha Excel. Esta planilha contém dados fictícios de funcionários de uma empresa também fictícia. Estamos interessados em saber quantos e qual porcentagem dos funcionários possuem ensino básico, médio ou superior. Vamos lá. Primeiramente, vamos importar a biblioteca Pandas. Utilizaremos a função readExcel para importar os dados do arquivo Excel. Esta função retorna um dado do tipo DataFrame. Vamos atribuir este DataFrame a uma variável chamada df. O primeiro argumento que devemos passar para esta função é a planilha que queremos importar. Para isto, a forma mais fácil é abrir a pasta em que o arquivo está, clicar com o botão direito em cima do arquivo Excel, Propriedades, Segurança e copiar o nome do objeto. Se você estiver usando o Windows, não esqueça de colocar o R antes da string. Como este arquivo Jupyter está na mesma pasta desse arquivo Excel projeto 1, podemos apenas colocar o nome do arquivo Excel. Como segundo argumento, devemos colocar o nome da planilha do arquivo Excel, ou seja, da aba, no caso funcionários. Vamos rodar o programa e ver o que acontece. Vamos pedir para Python nos mostrar as 10 primeiras linhas da variável df. Não iremos utilizar a coluna documento, mas note o seguinte: Alice Silveira possui um documento com um dígito a menos em relação a outras pessoas. Olhando no arquivo Excel, podemos ver que a Alice Silveira tem um número de documento que inicia-se com 0. Ao importar os dados, Python considera a coluna documento como uma coluna de dados numéricos. Por isso, desconsidera os zeros à esquerda dos números. Assim, devemos informar para Python que ele deve considerar a coluna documento como strings, para que o zero à esquerda dos números sejam considerados. Para fazer isso, vamos colocar um terceiro argumento para esta função readExcel. Aqui estamos pedindo para Python considerar a coluna documento ao importar os dados como uma string. Repare no número de documento da Alice Silveira. Temos agora que Python importa corretamente o número do documento da Alice Silveira, iniciando com 0. Vamos pegar esta coluna escolaridade da variável df e aplicar o método valueCounts.
Python nos retorna os valores únicos existentes nesta coluna, bem como a contagem de cada valor único. Vamos armazenar este resultado em uma variável que chamaremos de séries. Agora vamos aplicar a variável séries o método sum, que faz a somatória destes números armazenados na variável série. Vamos armazenar este resultado em uma variável que chamaremos de total elementos. Vamos transformar esta variável séries em um data frame e atribuir esse data frame a uma variável que chamaremos de df1. Agora vamos criar uma coluna em df1 chamada frequência percentual. Seus valores serão os valores da coluna escolaridade dividido pelo total de elementos. O que nos dará a frequência relativa ao total de cada escolaridade. Multiplicamos por 100 para o resultado sair em percentual. Pedindo para Python nos informar a variável df1, podemos ver que a coluna frequência percentual foi incluída. Podemos utilizar aqui a função round para que Python arredonde este resultado para apenas 2 casas decimais. Vamos gerar aqui uma variável tabela e criar um data frame. A primeira coluna do nosso data frame, que vai estar atribuída à variável tabela, será uma coluna chamada escolaridade. E as linhas desta coluna escolaridade serão o índice de df1, ou seja, superior, médio e básico. Vamos criar uma outra coluna neste data frame tabela, cujo nome será número e funcionários. As linhas desta coluna serão as linhas da coluna escolaridade da variável df1. E vamos criar uma outra coluna chamada frequência percentual. As linhas dessa coluna serão as linhas da coluna frequência percentual de df1.
Aplicando na variável tabela o método sortIndex, vamos reordenar o dataframe tabela por ordem do índice, uma ordem que será uma ordem alfabética. Aqui neste método devemos utilizar este argumento para que Python modifique a própria variável tabela de forma permanente. Aqui, por coincidência, a ordem alfabética também é a ordem do básico, médio e superior. Por fim, vamos aplicar o método toExcel à variável tabela para que tabela seja enviada para um arquivo Excel. Vamos colocar o nome do arquivo Excel de resultado. E vamos colocar um argumento que faz com que este índice não apareça no arquivo Excel. Note que, como não colocamos o caminho de nenhuma pasta, este arquivo é gerado na mesma pasta em que este arquivo do Jupyter está. E temos aqui o arquivo gerado. Então era isso. Até a próxima.